Você conhece acho que o professor vai conhecer, vai lembrar, ou saber mais, até mais do que eu. Na filosofia tem um mito chamado o navio de Teseu. Não sei se você já ouviu falar. Não, então, você tem ele é um herói mítico, né? Gente, isso aí não aconteceu, tá? É mito. Mas só para a gente pensar na filosofia grega. E aí ele é contratado para fazer uma viagem de navio, mas pensa que é uma viagem que duraria 100 anos. E aí ele sai com o navio e durante a viagem ele tem que trocar, quebra lá uma madeira do navio, ele vai trocando. E ele vai trocando, ele vai trocando, ele vai trocando, e quando ele chega no outro ponto, todas as madeiras do navio foram trocadas. E aí a pergunta que vem é a seguinte: aquele navio que chegou é o mesmo que saiu? E aí essa é a ideia dessa pergunta, né, do navio de Teseu. E o navio de Teseu é um pouco inspirado, não sei se você sabe, metaforicamente, na travessia do deserto conduzida por Moisés. Por Moisés. Então, e aí, a mesma lógica, né? A mesma lógica. E aí, quando ele chega lá na ponta, Edu, ele fala o seguinte: aquele que chegou, aquele barco que chegou é o mesmo barco que saiu? E aí você fala assim, tá, mas por que essa pergunta tem a ver com isso que eu estou falando aqui? Porque é o seguinte: nós defendemos bandeiras, mas não necessariamente os verdadeiros fatos. Por exemplo, a Assembleia de Deus agora é a mesma Assembleia de Deus de 1911? Não, todas as madeiras foram trocadas. Ótimo. Todos os líderes foram trocados. Ótimo. As músicas foram substituídas. Tem alguma coisa ali e tal. Mas a viagem é a mesma. A viagem é a mesma. Mas hoje, por exemplo, você torce para qual time? Corinthians. Corinthians é 1910. Você torce para qual time? Eu sou um santista, sou viúvo, porque eu sou um viúvo de Edson Arantes do Nascimento. Está pronto. Aí veja, o Santos de hoje, então, por exemplo, ele torce para o Santos, ok. Tá. Mas o Santos, na verdade, é uma insígnia. Por quê? Sim. Porque o Santos de agora não é o Santos que ele aprendeu. Não é. Todas as peças foram trocadas. Belo exemplo. Todas as peças foram trocadas. Belo então, exemplo. a gente mata ou morre defendendo uma ideia que, na verdade, não é mais aquilo. Belo então, exemplo. a igreja, por exemplo, a igreja pela qual eu me apaixonei, as peças foram trocadas. Então, chega uma hora que todo mundo, quem é velho, já, fala assim, olha para trás e fala assim, não me sinto mais. Por quê? Porque todo mundo já foi, agora é outra igreja. Sim. Lá fora tem o mesmo nome, lá fora tem a mesma placa, mas as peças foram trocadas, as coisas foram modernizadas, e acabou. E aí, a gente tem que entender essa lógica. Porque se você entende essa lógica, aí você fala assim, não, peraí, nós lutamos, brigamos para defender bandeiras, mas que, na verdade, não são as mesmas peças mais. A coisa mudou. Hoje você tem pastor na Assembleia de Deus de cavanhaque. Sim. Mudou bastante, né? A própria Assembleia que eu frequentava mudou muito, né? Antes era proibido ter televisão, agora a igreja tem programa na televisão. Na minha época não tinha, na igreja que eu ia não podia ter televisão. Porque as peças trocaram, entendeu? Então, quando a gente entende essa ideia da lógica do navio de Teseu, por exemplo, isso faz a gente parar e falar assim, peraí, eu vou pensar menos apaixonadamente e eu vou analisar o fato e não exatamente aquilo que faz a gente matar ou morrer no meio do caminho, porque eu já vi brigas, por exemplo, sobre quantos dedos abaixo do joelho a mulher tinha que usar a saia. Você fala assim, absurdo. Tá, um absurdo. Agora, pastor, me permite um adendozinho, achei maravilhosa a sua explicação, maravilhosa. E avocar o navio de Teseu. E tem uma coisa interessante nessa analogia que o autor da metáfora, né, navio de Teseu, inspirada na passagem, eu até brinco, que o maior corretor da história da civilização, sabe quem foi? Corretor de imóveis da história da civilização, sabe quem foi? Não. Moisés. Levou um povo inteiro por 40 anos no deserto para mostrar umas terrinhas. Boa. Mas o seguinte, tem a ver com o que você brilhantemente explicou. Moisés não entrou na Terra Prometida. Quer dizer, houve a troca. Né? Quem entrou foi Josué e Caleb. Caleb. Aliás,
Deus fala pelo profeta Josué, tem de fé e bom ânimo. Moisés é morto, mas tem de fé e bom. Aliás, de todo aquele povo, só 2 entraram. Josué e Caleb.